Bem, eu gostaria de chamar aqui à mesa, né, primeiramente, o professor Caetano Galindo, da Universidade Federal do Paraná. Gostaria também de convidar para a mesa... esqueci de dizer, o professor Caetano Galindo também é tradutor, né? E queria convidar também para a mesa o tradutor e escritor Rubens Figueiredo. Tem mais cadeira? Bem, e para completar a mesa, como mediadora, gostaria de chamar a professora daqui da UFRJ, professora Ângela Correia. Bem, agora eu passo a palavra para a professora Ângela. Bom, boa noite a todos. Me cabe apresentar, mediar essa mesa sobre tradução, E então eu vou perguntar para Caetano, aqui presente, qual é o tema da sua fala. Pois é. O tema basicamente é esse livro aqui. Eu trouxe o livro só para fazer isso aqui. Eu tinha dado aquele título sobre administração de perdas e etc., mas depois eu me arrependi, mas eu vou ter que explicar isso, vai levar uns 5 minutos. Mas basicamente é sobre problemas de tradução em um trabalho específico, um trabalho de uma autora que é, eu acredito, menos conhecida do que deveria ser. Bom, eu vou pedir ao nosso colega Rubens Figueiredo, formado aqui nesta casa, então ex-aluno da Faculdade de Letras, na Avenida Chile, né? E de saudosa memória, para falar sobre o tema de sua apresentação. Bom, meus amigos, eu vou tentar apresentar uma reflexão rápida aqui sobre os aspectos que parecem mais relevantes da minha experiência de tradutor. Mas é apenas isso mesmo. Esclarecendo que Rubens Figueiredo, além de tradutor, é escritor, né, com obras premiadas, e professor, né? E então nós vamos começar com a fala de Caetano, que está mais perto aqui, tá? E porque ele vai falar sobre um trabalho específico de tradução que ele está empreendendo, está em curso, ou já terminou, você vai explicar, né? E depois vocês vão anotando todas as questões que vierem à mente de vocês, para vocês colocarem no momento do debate, porque acho muito importante nós termos a palavra de tradutores experientes que estão a todo momento se confrontando com o processo de tradução, para alunos da Faculdade de Letras que podem vir a ser tradutores em algum momento. Tá bom? Então vamos lá. Oi. Então, primeiro, aquela parte que parece exclusivamente protocolar, mas está longe de sê-lo. Queria agradecer muito o convite, na pessoa da professora Sofia, especialmente, que já foi minha chefe, agora é minha convidadora. Agradecer muito o privilégio de estar aqui. Nunca tinha vindo à Federal do Rio de Janeiro. Fiquei muito, muito feliz de poder vir, de poder conhecer o campus e os alunos. E gostei muito do evento, já pude assistir o evento o dia inteiro hoje. Estou muito satisfeito de estar aqui. Sempre uma desculpa boa para vir ao Rio, de qualquer maneira, né? Quando o cara mora em Curitiba, uma chance de ir ao Rio é uma espécie de assim, terapia internacional, assim, um negócio diferente. Aguenta mais uns 6 meses em casa agora. Pois bem, então, agradecimentos feitos, eu vou dar essas explicações iniciais. O tema dessa fala
não é o Ulisses, apesar do que as pessoas já vinham me perguntando no corredor. O tema dessa fala não é o Ulisses, mas sim esse livro aqui, de uma escritora escocesa chamada Alice Smith, que já teve vários livros lançados no Brasil, todos eles pela Companhia das Letras. Não fui eu que traduzi todos eles, eu traduzi os últimos 3 lançamentos. Ela tem seus 50 anos, é uma pessoa muito ativa e ainda pouco conhecida no Brasil. Uma escritora com uma certa obsessão linguística, no sentido mais direto do termo. Ela tem uma certa busca constante por brincar com limites de linguagem, inventar novas formas de retorcer, distorcer a língua inglesa, que é algo, dizem alguns, que é muito típico dessas populações ditas célticas, os irlandeses, os escoceses, que têm uma relação mais ou menos de língua estrangeira com o inglês e, ao mesmo tempo, uma familiaridade de nativos, né, que propiciaria esse distanciamento e essa postura meio lúdica com a língua inglesa. Esse livro, especificamente, tem problemas bem singulares, e esses problemas eu acho que podem ilustrar questões gerais da tradução de prosa literária. E é basicamente esse o objetivo aqui. Eu preciso fazer 2 disclaimers, assim, logo no começo. Eu vou ter que lidar com 2 noções aqui que podem causar impressões equivocadas. Eu não sei qual é exatamente o público, não sei exatamente qual é o envolvimento de cada um aqui com a prática de tradução ou com a teoria da tradução em geral. Portanto, é útil fazer essas ressalvinhas. Uma delas é que eu falei já no título proposto para essa mesa redonda, eu falei em perdas, administração de perdas. E eu gostaria de deixar muito claro que eu não acredito que a operação de tradução literária seja uma operação fadada à perda, fadada a ser menos, fadada ao fracasso. Eu gostaria de deixar muito claro que eu acho que o que se perde na tradução literária é algo que nunca se pretendeu manter. Assim como o que se ganha é algo que nunca se evitou ganhar. A tradução literária não é nada menos necessariamente que o original, não é um caminho, uma boa tradução, bem entendido, não é algo inferior por natureza. Há sim perdas, eu acho que há perdas, há coisas impossíveis de se resolver, há sim ganhos, coisas que surgem no processo, às vezes com grande felicidade você percebe que certas novas oportunidades surgiram, e é nesse gerenciamento que a gente acaba mantendo um tipo de interesse, um tipo de mérito literário, na melhor das hipóteses, que não cabe definir na esfera da simples perda, na esfera da simples deterioração de qualquer nível. A segunda dessas coisas, vai aparecer um pouco mais para frente, é que eu acho, assim como todo tradutor fundamentalmente acha isso, talvez não formule nesses termos, ai meu Deus do céu, talvez não formule exatamente nesses termos, que não é tão útil, assim, tão interessante pensar na operação de tradução como aquela operação que o senso comum às vezes vislumbra, né, de troca de rótulos, né? Tem um conceito com uma palavra nessa língua, eu preciso manter o conceito na outra língua, só encontrar o rótulo adequado, né? Uma espécie de atalho que as pessoas encontram facilmente para pensar sobre tradução, que funciona muito bem para listas de palavras, desde que elas sejam substantivos concretos existentes nas 2 culturas. Fora disso, não serve para nada. Absolutamente nada. Muito menos para enunciados, frases, textos. A coisa vai muito mais longe dessa ideia de uma tradução referencial, né, que aponta para coisas do mundo e deve continuar apontando para as mesmas coisas no texto traduzido. Eu sei que é muito mais complexo que isso. No entanto, quando a gente for falar especialmente de jogos de linguagem, essa noção de para onde a linguagem aponta vai ter que voltar à cena. Dito isso, a gente para de teorias mais cabeludas. Eu falei de perdas e vou ter que ilustrar algumas delas neste livro aqui e na fala toda em geral. E especialmente falei de referencialidade e vou ter que ilustrar algumas delas também. Vejamos como. O tema geral para essas 2 coisas é a noção que a gente poderia chamar, grosso modo, de a noção do trocadilho, a noção do jogo de linguagem. Ou, para dizer de uma forma um pouco mais eficaz, aquele momento em que, de qualquer maneira, a linguagem se volta sobre si própria, o texto se volta sobre si próprio e o texto original aponta para a língua em que ele está escrito. Ele diz, literalmente, que ele está escrito em uma determinada língua. Isso sempre coloca um problema para o tradutor. Desde as questões mais singelas, como quando
Num filme de sessão da tarde, os indivíduos estão na África, numa aventura, e dizem, não, aqui ninguém fala inglês. E daí você está dublando o filme para português e você vai dizer o quê? Ninguém está falando inglês no teu filme português, fica aquela bonita convenção de filmes de sessão da tarde, aqui ninguém fala a nossa língua. Que é uma forma de escapar do problema. Qual língua, ninguém sabe. Ou quando você está lidando com livros em que as pessoas falam em línguas diferentes e tematizam isso. Né? Agora eles não estavam falando em russo. Uai, ninguém estava falando em russo na tradução inteira. Né? Rola um pacto bonito com o leitor, em que o leitor entende que aquele português é russo, em que o leitor entende que aquele inglês é russo. Isso é um momento singelo, né? Em que há essa confissão da língua em que se está operando. Isso às vezes se dá de maneiras menos óbvias, de maneiras um pouco mais complicadas de a gente resolver. E isso especialmente se dá nesses momentos que a gente chamaria, grosso modo, de trocadilhos, jogos de palavras, momentos em que a linguagem se tematiza. Essa autora, a Ellie Smith, ela é basicamente obcecada por jogos de linguagem e por brincadeirinhas verbais. A tal ponto que quando eu terminei a primeira versão dessa tradução, respondendo aquela pergunta original, a tradução já está entregue, o que não quer dizer que ela já esteja pronta. Ela está nesse momento na mão do preparador, da preparadora, que é aquele santo protetor do tradutor distraído, que faz uma revisão muito mais intensa do que o revisor propriamente, que vai cuidar de ortografia, distribuição do texto na página, etc. O preparador é uma espécie de irmão do tradutor, né? Como a gente falava logo antes, pode ser o inferno da tua existência, né? Pegar um preparador que não se acerte com você, ou um preparador que quer mostrar serviço, às vezes é bem desagradável, mas o preparador ideal é uma companhia absolutamente inestimável. Tá com ela agora, o texto vai voltar para mim, e aí assim eu vou entregar o que eu chamaria de a minha versão final. Essa minha versão final, portanto, teria sido revisada por mim 2 vezes, uma antes de entregar e uma depois de voltar à preparação, mais uma vez pela preparadora, vai passar daí por 2 revisões finais. Então, o texto está entregue, mas não está pronto. Por isso é que eu fiz aquele sinal dizendo mais ou menos essas alturas. Quando eu terminei a minha primeira versão, fui passar para a revisão final, antes de entregar. Não sei como é que funciona para cada tradutor, mas eu tenho descoberto que várias pessoas trabalham mais ou menos como eu trabalho, que é, primeiro você faz uma versão corrida, cujo objetivo é basicamente te livrar do original, e depois você pega o teu próprio texto e você vai ler ele em detalhe, tentar deixar ele melhorzinho, arrumar, se possível, não consultando muito o original para não se atrapalhar. O objetivo ali agora é afinar o teu texto. Quando eu estava nessa segunda revisão, eu fui mantendo uma contabilidade. Vocês veem no grau a que chegou a coisa. Os resultados da minha contabilidade foram curiosos. O livro tem cerca de 300 páginas, nesse formatão generoso que os americanos e os ingleses gostam de usar para a primeira edição, né, em que assim, até o Pai Nosso já era um livro de 200 páginas. Né? Isso aqui vai sair no Brasil num livrinho de 180 páginas, muito provavelmente. É um livro pequeno. Eu contei 82 versos rimados e metrificados, porque tem uma personagem que fala em verso. Por que não? Diga-se de passagem, essa personagem está morta, mas ela só fala pela cabeça do filho e ela fala em versos, rimados. 82 versos, dá quase 6 sonetos, isso. Contei 89 jogos de palavras simples, piadinhas, momentinhos em que as pessoas falam alguma coisa que precisa de um certo trabalho. E contei 100 trocadilhos complicados. Ou seja, a gente está falando de quase 300 momentos de problema num livro de 150, 180 páginas. A mulher gosta disso. E ela inventa oportunidades para fazer isso. É que é bom de ser escritor, né? Aliás, é uma bela diferença, né? Provavelmente quem é escritor e tradutor pode falar melhor. Mas o escritor inventa os seus próprios problemas. E ele só vai inventar problemas que ele sabe que ele consegue resolver. O tradutor tem que resolver o problema dos outros. E daí o que eu vou fazer se a louca gosta de fazer 300 trocadilhos por livro e eu tenho que fazer 300 trocadilhos? Diga-se de passagem, eu chamei ela de nojenta agora há pouco na entrada, eu chamei de louca. Eu adoro ela, troquei alguns e-mails com ela, ela é uma pessoa adorável. Eu me dou muito bem com ela e me dou muito bem com a prosa dela. A gente se acerta bem. Inclusive o pessoal da editora já percebeu e eu já estou virando o tradutor automático do que ela faz. A gente se entende. Portanto, são todos xingamentos amorosos. Se ela gosta, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver esses problemas. E tive que lidar com todos eles e acabei montando meio que uma classificação que redundou nessa fala aqui. Porque, afinal de contas, o trocadilho é um exemplo recorrente de problema de tradução, mas a gente acaba percebendo que existem vários tipos, vários graus desse problema. Como eu falei, eu tenho a impressão que qualquer momento em que a linguagem se tematize,
é um problema. Isso vai, às vezes, por exemplo, não precisa nem ser um jogo de palavras, mas a citação do patrimônio literário da cultura de origem já é frequentemente problemática, né? Os russos não conseguem andar 10 páginas sem citar Pushkin, mas daí tudo bem, você puxa uma nota e diz, o indivíduo está citando Pushkin. Quando a citação é mais obscura, a gente tem que se haver com certos problemas. O romance que eu entreguei antes desse para a editora, um romance de um escritor americano chamado David Foster Wallace, se chama Infinite Jest. Infinite Jest é um pedacinho de uma fala do Hamlet, né? É o momento em que... O momento mais famoso da peça, né? Em que o Hamlet está com o crânio na mão e ele diz, eu lembro dele, a fellow of infinite jest. Crânios, cemitérios, bobos da corte, tudo isso é extremamente relevante para o livro, não é à toa que ele escolheu esse título. Tudo bem, preciso deixar clara essa alusão para o meu leitor em português. Como? Dancei. Não há uma tradução canônica do Hamlet em português. Há mais de uma tradução, nenhuma delas absolutamente conhecida por todos os meus leitores. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que puxar uma nota de rodapé na capa? Para dizer que se trata de algo referente ao Hamlet, para deixar claro, leitor, resolva o seu problema. Não é um caso de um trocadilho complexo, é meramente uma escolha de um título, né? Hoje de manhã a Daniela falava justamente de títulos baseados em citações, é uma operação bastante comum. Agora, como é que eu faço quando o meu leitor não precisa ser capaz de recuperar essa citação tão prontamente e ela é relevante para a estrutura do livro? É um momento em que a língua se colocou, a tradição da língua inglesa se colocou na mesa e de repente eu preciso fazer isso em português também. Aí a gente está num grau do problema. Trocadilhos, por si só, também podem ir a graus diferentes. Coisas famosas como, por exemplo, começo do Ricardo III, né? This is the winter of our discontent made glorious summer by the sun of York. Esse é o inverno do nosso descontentamento transformado num verão glorioso por esse filho/sol de York, né? Ele está brincando com os dois sentidos de sun, né? Da pronúncia sun. Pode ser o sol da casa de York, ou esse filho da casa de York. É um trocadilho famoso, é um trocadilho baixíssimo, né, daquele tipo de conversa de boteco, nada mais alto que isso. Eu gosto muito do filme com o Ian McKellen, em que ele faz o Ricardo, e ele pronuncia isso, quase dá para ouvir aquele... Tss, na hora que ele fala, assim, porque ele faz uma carinha assim, the son of York. Porque ele sabe que o trocadilho é vil, é um trocadilho ordinário. Shakespeare também sabia, diga-se de passagem. O que é que tem que fazer o tradutor diante disso? Produzir um trocadilho. O que me interessa, no entanto, é que num caso desse, o tradutor tem que produzir qualquer trocadilho. Não precisa ser um trocadilho de sol e filho. Não precisa nem ser nesse verso exatamente. Pode ser um pouco antes, um pouco depois. O que me interessa é que o Ricardo III, que nesse momento nem é Ricardo III, que está começando a peça, é a pessoa que faz trocadilhos para buscar um certo efeito com o seu público. Isso, na verdade, não só não é um problema necessariamente, como pode ser uma grande oportunidade. Você chega para alguém que gosta de jogos verbais, senão o cara não era tradutor, e diz, invente um trocadilho, em qualquer momento aqui. Nenhum grande problema. Quando, por exemplo, personagens... No livro há uma menina obcecada por trocadilhos e piadinhas verbais, e ela fica fazendo piadinhas e contando piadas para os pais, especialmente. E no momento ela diz, em inglês, né? Sabe como é que se manda um telegrama para o Polo Norte? E o pai diz, não. E ela diz, by Norse Code, por código nórdico, ao invés de ser código Morse. Eu preciso fazer um trocadilho? Preciso. Nesse caso ele veio barato, né? Na minha tradução ficou como é que você manda um telegrama para um pinguim? E a resposta é por código Morse. Funciona. Qualquer trocadilho me serviria. Se eu não achasse nada com código Morse, se eu não achasse nada com Polo Norte, qualquer piada me serviria. Eu só precisava de um trocadilho. Nesses casos, eu não só não vejo um problema, como eu vejo uma grande liberdade. É o autor dizendo, é tipo aquele meia que dá um passe no peito do atacante e diz, faz o gol. É o autor dizendo, vai meu filho, se diverte, faz alguma coisa. O problema começa quando os trocadilhos estão ancorados no texto. Quando eu preciso responder em determinadas regras mais estritas. Para ficar só com a palavra son, né, que foi usada com efeito tão banal no começo do Ricardo III, e fique claro, dizer, ele queria que fosse banal, né? Tanto Shakespeare quanto o Ricardo. Lembrar do Hamlet, né? De novo, quando na cerimônia, na corte, o rei, seu tio, olha para ele que está com cara de bunda no canto, que ele fica a peça inteira com cara de bunda, e diz, por que você está aí na sombra
né, escondido, e ele diz, na verdade não, I'm too much in the sun. Eu estou ao sol demais. E aí o problema começou a ficar grave. Porque ele responde brincando com sombra e sol. Ele diz que está ao sol demais, portanto, nega a afirmação do tio, ao mesmo tempo diz que ele está exposto demais. E ele também diz que ele está no seu papel de filho. Eu não poderia estar feliz, meu pai está morto, minha mãe está dando para meu tio, eu estou too much in the sun, eu estou no meu papel de filho, é por isso que eu estou assim. Aí eu tenho um problema. Eu preciso colocar alguma coisa em torno da noção de filho, muito provavelmente, e arranjar um trocadilho com filho, meus queridos, é que nem arranjar rima para mãe. É problema sério para qualquer um. Aí eu tenho regras estritas. Aí eu tenho problemas mais claros, quando o trocadilho está preso à realidade do texto. No caso da Ellie Smith, isso às vezes vai mais longe. Ela não só ancora os trocadilhos na realidade do texto, por isso que eu separei em 89 fáceis e 100 difíceis. Os difíceis são esses, os que têm esse tipo de problema. O código Morse não só não é problema, como, repito, foi muita diversão. Coisas como o código Morse são problemas para minha mulher, não para mim, porque daí eu fico falando em voz alta isso. Ela está trabalhando no outro computador, eu começo a rir igual um idiota na frente do computador, ela pergunta, o que é? Eu digo, não, sabe como é que manda um telegrama para um pinguim? Porque você está feliz de ter encontrado. Os 100 eram os complicados. Ela ancora esses trocadilhos, assim, alegoricamente na trama, nos temas, nas ideias da trama, mas também em coisas bem mais pontuais. Um dos exemplos mais nojentinhos do livro é o fato de que essa menina, a menininha novinha que gosta de trocadilhos, se chama Brooke. E ela, quando se apresenta para a personagem principal, ela diz, "Hello, I'm Brooke." E a personagem principal ouve mal, ou na verdade finge que ouviu mal para brincar com a menina e diz, "Me too." Porque ela entende que a menina disse, "I'm broke." Eu não tenho dinheiro, tô sem grana. E daí, 20 páginas depois, a menina diz, "Você tem o mesmo nome que eu?" E ela diz, não tenho. Ela fala, "Não, mas você disse me too quando eu falei I'm broke." Ela disse, "Não, eu pensei que você..." Ela explica, que é pior essas alturas, porque daí eu não só vou ter que fazer o trocadilho, como vou ter que explicar de um modo coerente. Nesse caso, eu confesso pra vocês que eu abri mão, fiz a coisa feia e disse, "Não, pensei que você tinha dito broke, de sem dinheiro." Ou seja, aquele momento em que você derruba a cortina e diz pro teu leitor, você está lendo uma tradução. Que é aquele pacto que todo mundo aqui finge que não vê, né? A gente finge que está lendo um romance original. Nesse momento, o tradutor diz, "Desculpa, querido, mas não deu certo, isso aqui é um texto em inglês, eu não consegui fazer." Há momentos, vários momentos, aliás, o que me lembrou de novo a fala da Daniela, a música pop é muito presente no universo da Ellie Smith, o livro se passa no comecinho dos anos 80, ela fica citando várias letras de música, o que é sempre um problema. Porque se as pessoas citam letras de música, eu tenho que traduzir a letra de música para o diálogo fazer sentido. Mas letra de música a gente não traduz. Se o cara cita uma música dos Beatles, eu vou traduzir eu sou a Morsa, só porque eu tô com Morsa na cabeça hoje. Que diabo é isso, né? Todo mundo conhece I Am the Walrus e olhe lá. Se eu preciso da letra de música num diálogo, a coisa fica complicada. E se eu preciso de um trocadilho feito na base de entender errado uma letra de música? Que é exatamente o que acontece no livro da Ellie Smith. Uma musiquinha chamada Ding a Dong, que é uma música holandesa que ganhou o Eurovision em 79 ou 80, acho. E diz, seja feliz, você está ouvindo uma música, de repente pode ser um sucesso. Maybe it's a big hit. E como eles eram holandeses, eles falavam de um jeito meio estranho, e a menina ouvia "Maybe it's a bigot." E um bigot é um preconceituoso, né? Um indivíduo de vista estreita. E ela tem com um amigo de escola uma brincadeira em que eles dizem isso, "Maybe it's a bigot." E eles entendem, riem felizes e tal. Você tem que conhecer a música, você tem que saber que eles eram holandeses e pronunciavam errado, e você tem que fazer um trocadilho em português. Aí as coisas começam a ficar complicadas. Então há um escalonamento, né, de dificuldade, há um escalonamento de impossibilidade. E é óbvio que eu não quero dizer com isso que a gente odeia esse tipo de tarefa, é por isso que a gente faz esse tipo de coisa, um pouco porque a gente gosta. Tudo bem que paga o condomínio, mas outras coisas podiam pagar o condomínio, né? Mas não é esse o meu problema central. Só para mostrar para vocês o quanto a estética do Lusus, né, da brincadeira verbal, é relevante para Ellie Smith, eu preciso voltar para o título do livro. E eu ainda tenho uns 7 minutos, mais ou menos. O livro se chama... Dá para ver de longe, acho, né? O livro se chama There But For The. Que a gente estava vendo agora e várias pessoas falaram, isso não é um título, isso não é uma frase. O problema é que é uma frase. O problema é que There But For The, para um falante nativo de inglês, é como dizer batatinha quando
e a pessoa ouve nasce. Porque ela conhece a frase fica pelo meio do caminho, e você... não é como o caso do Avelar que você tinha falado, em que pode ser completado de várias maneiras, né? Como é que era? O único animal que? Que o quê? Né? Nesse caso, todo mundo ouve o final. E o final é There but for the grace of God, que é uma frase algo comum do mundo religioso originalmente, de língua inglesa, e especialmente comum hoje nos Alcoólicos Anônimos, em vários grupos de apoio. Já vou explicar por quê. Essa frase é complicada. Então, primeiro de tudo, ela colocou um pedaço de uma frase como título. Em correspondência com a autora, ela disse que esse aspecto, pedaço de frase, era muito interessante para ela, porque ela estaria trabalhando, segundo ela, no livro, com vários lugares comuns, e ela gostaria de trabalhar com a revitalização de certas dessas imagens, com que as pessoas olhassem de novo para elas e vissem que elas podiam ainda ter coisas interessantes a dar. E ela achava que colocar uma frase feita na capa, em um pedaço, dava exatamente essa dica para o leitor. É uma frase feita, mas é você que precisa completar. O trabalho ainda está na tua mão. Ela disse que gostava especialmente disto. Ao que eu respondi, tá, então se eu colocar qualquer frase feita cortada pela metade na capa, tá de bom tamanho. E a princípio ela disse, mais ou menos essa a ideia. Isso antes de eu mexer no livro. Até aí tudo bem. Primeiro problema, there but for the grace of God quer dizer o quê? Quer dizer literalmente lá, se não pela graça de Deus. Só que só quer dizer isso se você conhecer inglês do século XVIII para trás, assim, do XIX para trás. Falante de hoje pensa em but com seu sentido normal de mas. Lá, mas pela graça de Deus. Diga-se de passagem, é como os Alcoólicos Anônimos traduzem a frase hoje no Brasil. Os tradutores dos Alcoólicos Anônimos todos fizeram seu trabalho antes de passar pelo programa de 12 Passos, porque as traduções são horrorosas. Eles estavam provavelmente no fundo do buraco do alcoolismo na hora que eles fizeram as traduções, e elas são colocadas assim até hoje. Desculpa. Traduzir o Infinite Jest te enche de respeito pelos Alcoólicos Anônimos, pelo programa deles. Sério, é uma coisa que mudou a minha visão de um pedaço da sociedade americana. Mas as traduções são horrorosas. Isso é o oposto do sentido, né? A frase original teria sido dita por um pastor protestante que, ao ver um navio de condenados, uma galé, né, de condenados a trabalhos forçados, disse, There would I be, but for the grace of God. Lá estaria eu, não fosse a graça de Deus. Ou seja, se não fosse essa bênção, qualquer um de nós poderia ser um criminoso, etc, etc. Portanto, esse there but for the grace of God quer dizer naquele lugar horrível, a não ser pela graça de Deus. E não lá, mas pela graça de Deus, ou lá só pela graça de Deus, como às vezes eles traduzem também, que é exatamente o contrário. A frase é complicada, a frase gera altos equívocos em inglês hoje, porque também para um falante jovem de inglês, é difícil entender esse but no seu sentido original. Então ela é uma frase que é meio que do domínio dos cabotinos, dos pernósticos e dos nerds linguísticos, assim, aquela coisa de conversa de boteco, você entendeu errado, você sabia que na verdade a frase é assim. Coisa de tradutores, provavelmente, lá no mundo de língua inglesa. A frase já é complicada. Segundo, para nós aqui, o que ela deixa de fora? There but for the grace of God. Graça de Deus. Grace. Tem duas personagens chamadas Grace no livro, e as duas estão ausentes. Uma é uma atriz, a outra é a mãe morta de um dos personagens. Pior, uma outra figura foi demitida do seu trabalho, ela era telefonista, e ela foi demitida porque o sistema de telefonia foi substituído por um sistema automatizado, que é descrito por um acrônimo. E esse acrônimo, surpresa, né? É formado pelas letras G, R, A, C, E. Então você tem pelo menos três graces no livro, que meio que preenchem esse buraco da capa. O que fica ausente, portanto, é só Deus. A gente tem there but for the grace. Posso trocar o nome das personagens para Graça? Posso, né? Se eu quiser que elas virem, sei lá, não vou dizer nada, vai ver que alguém aqui chama Graça. Ia ficar esquisito na história escocesa uma Graça, né? E pior, fazer um acrônimo que seja Graça com cedilha. Qual palavra que começa com cedilha para dar uma sigla com cedilha? Danou-se absolutamente. Querem mais complicação? Já que estamos nessa. O livro é composto de 4 partes. Cada uma dessas partes usa uma das palavras por título. Então, a primeira parte do livro se chama There. E ela começa pela palavra There. Na verdade, ela não começa porque ela não escreve. Ela escreve no título, There, e daí começa com was a man na primeira frase. Você precisa completar com aquele
there. E ela vai encher o primeiro capítulo de ocorrências de there. Não só no seu sentido normal de ali ou lá, mas também na construção there is, there was. E mesmo em usos que é possível até que there queira dizer aqui em português, né? Quando se diz I'm there, né? Eu estou aqui. Ela usa todos os sentidos possíveis desse there no primeiro capítulo. E assim por diante. O segundo capítulo, que se chama But, culmina com uma discussão entre dois personagens sobre a palavra mas. Porque o indivíduo diz... Eles estão conversando, eles se conheceram fortuitamente no meio... Sempre quis dizer fortuitamente em público. Eles se conheceram fortuitamente no teatro, e daí o indivíduo diz, eu teria feito tal coisa. E o outro diz, mas... E ele continua. Aí o indivíduo diz, mas... E ele continua. E esse diálogo vai se tornando muito produtivo, só com o outro dizendo, mas... E o cara diz, por que você faz isso? Ele fala, não, porque mas sempre revela alguma coisa nova. Sempre revela algo interessante. E tem que ser mas. E eles dizem isso. O cara fala, não pode ser e. Ele diz, não, tem que ser mas. Então, mas eu não posso tirar da capa. Ele está aqui. For vai ser a mesma coisa na terceira parte. E o the, esse artigo, esse the, da quarta parte, é ainda pior. Primeiro porque em inglês, como vocês sabem, ele não tem gênero e não tem número. Ele pode ser o, a, pode ser os, as. Eu precisaria fazer uma escolha. Eu não posso colocar na capa o, barra, a, barra, os, barra, as. Talvez até possa propor, mas duvido que alguém aceite. E eu preciso fazer uma escolha. E a escolha teria que ser a. Porque a menina, a Brooke, é que no final vai escolher... a última dificuldade, juro, de que eu vou falar aqui. Ela está muito injuriada, porque ela é super esperta. E ela tem um professor na escola que a odeia e a maltrata, porque ela é metidinha e responde tudo, etc. Todos nós aqui conhecemos isso em algum grau. E o professor diz para ela, você acha que você é clever? Você acha que você é the cleverest? Você acha que você é a mais esperta? E ela decide, é um momento linguisticamente interessante, ela decide virar essa briga com o professor só com base num trocadilho, só com base num truque linguístico. Ao invés dela ser Brooke, the cleverest, ela vai ser the Brooke, a cleverest, uma cleverista, uma inteligentista. E ela diz isso para si própria, eu não vou ser mais the cleverest, eu vou ser a cleverest. E babaus, né? Você vai ter que contar qualquer coisa em português que resuma de novo essa possibilidade do inteligentista ou o que quer que seja. E o fato de que ela fica repetindo a partir daí que ela é the Brooke. Ela é a única, ela é a primeira. E o livro termina, portanto, começou com aquela primeira frase do título e termina com a ênfase na última palavra do título. É um caso extremamente curioso, portanto, em que a escolha do título vai depender de toda uma série de escolhas dentro do livro. Eu não posso tomar qualquer decisão sobre o que está na capa sem alterar a tradução inteira. Porque eu preciso caçar todas essas palavras para tentar restabelecer essas redes e significações. É um caso extremo, não é sempre que isso acontece, mas é um caso extremo em que a estética do trocadilho tomou posse do livro. Eles são tematizados, eles são utilizados e eles estruturam o livro. A ponto, inclusive, de que, no final, a redenção de uma personagem se baseie na capacidade que ela tem de entortar a língua, entortar a pronúncia do inglês e transformar a ofensa do professor em um rótulo para si próprio que seja agora menos desagradável, né? Óbvio que, como eu disse, isso agora não está na minha mão, está na mão da editora, mas quando tiver no mercado... Qual vai ser o título? Por enquanto o título está literal, lá, tá quase literal, está lá, mas, só, a. É o que eu coloquei no título da palestra. Mas quando sair, depois se alguém quiser me mandar um aviso, por favor me digam se prestou ou não prestou. Era só uma ilustração do tipo de dificuldade específica dessa senhora aqui. Obrigado, gente. Então, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Rubens Figueiredo, e depois da fala do Rubens Figueiredo, nós vamos abrir para as perguntas. Tá? Tudo bem. Bem, meus amigos, muito obrigado pelo convite, oportunidade de ouvir a palestra do Galindo. Bem, eu vou comentar aqui algumas coisas bem rapidamente, porque eu acho que o debate, as perguntas sempre produzem mais interesse, pelo menos no meu caso. O que acontece? Eu
fiz algumas observações durante esse meu período, minha experiência de tradução, esse trabalho semi-braçal, né, de traduzir, que eu tenho exercido há 20 e poucos anos. Então, vamos partir do seguinte. Eu comecei a fazer isso tendo uma ideia bastante simples de tradução, elementar, que a gente poderia chamar hoje de uma visão positivista. Eu achava que um texto escrito assim, em tal língua, tinha de ficar assado a outra língua. Essa digamos assim, o que alguns diriam que é o senso comum da tradução. Isso dá direito que a gente diga isso está errado, isso está ruim e coisas assim. Hoje em dia, ao correr do tempo, eu passei a ver de uma forma bem diferente, e a própria atividade de tradução, parece estar ligada a uma faculdade, para mim, hoje, muito mais abrangente do que verter de uma língua para outra. Eu acho, hoje, digamos assim, a maneira que eu via era como se a tradução fosse uma mediação, quase que a única mediação entre um livro no original e o livro na forma traduzida. Entre uma e outra havia uma mediação, o trabalho do tradutor. Hoje eu já vejo de outra maneira, eu vejo que a tradução é uma entre infinitas mediações. Eu vejo que essas mediações começam antes mesmo do original. Inclusive, talvez por eu ter me aventurado a escrever uns livros, eu passei a ver essa atividade de escrever e traduzir formando uma espécie de todo, um conjunto em que a fronteira não fica bem clara. E vou tentar explicar de maneira bem empírica aqui o que eu digo. Por exemplo, um escritor. O cidadão resolve escrever um conto, um poema, um livro, um romance, enfim, literatura. De que ele parte? Qual é a fonte disso? Não nasce do nada. Nem nasce da linguagem em si, como querem alguns, isso eu não acredito, é indemonstrável. Nasce da experiência, uma experiência de viver. E como se apresenta essa experiência de viver para nós? Se apresenta em forma de linguagem. E que linguagem? Visual, sensorial, conceitos que não existem como linguagem verbal. O que é nossas memórias, nossas afeições, nossas aspirações? Isso são linguagens, são símbolos, são formas de linguagem que não são verbais. Quando eu vou escrever o meu livro, eu faço uma tradução dessa experiência em língua portuguesa escrita. Isso é uma tradução. É uma tradução, inclusive, a partir de uma fonte que resiste a ser traduzida. Daí a dificuldade de todo mundo que tenta escrever. Então, ou seja, desde a origem de um livro qualquer, já existe uma mediação. Porque a fonte disso, a fonte daquele livro, daquele original, precede aquela forma linguística em que ele se apresenta a nós. Nós temos naquele livro assim, um estágio de concretização de uma experiência que precede aquilo, né? Então, eu já comecei a ver a tradução de uma maneira bem mais abrangente, mais flexível e menos, digamos, positivista. Porque, eu digo, a tradução de um livro para o português é um estágio de uma série de traduções que precedem essa e que vão suceder da seguinte maneira. Eu vou ler uma tradução. Que livro é aquele que eu estou lendo? Eu, como leitor, estou traduzindo aquilo para mim. Eu leio, aí se eu chegar para outra pessoa e dizer, eu li o livro assim, assado, eu estou traduzindo de novo o livro. Eu estou traduzindo e se eu parar e lembrar do livro que eu li ontem, eu já estou traduzindo de novo. De modo que eu passei a ver a tradução como uma espécie de faculdade que é indissociável da nossa experiência de se relacionar com a vida, com o mundo. Nossa tentativa constante de entender as coisas, de reformular essas coisas dentro de uma imagem compreensível, assim, coerente. Isso é tradução, entende? Então, o nosso trabalho de traduzir um livro em outro livro é um momento de uma experiência bem abrangente e contínua que participa de toda a nossa experiência.
Uma coisa muito grosseira, até um bebê que está com fome, ele grita, ele chora, ele está traduzindo. E nem tem a linguagem, mas é uma tradução, entende? É a tentativa de comunicar uma coisa que está antes daquela mensagem. Isso é uma tradução. Então, isso é bom. Você vai dizer, pô, mas isso não leva a nada. Talvez, no meu caso, levou a ter mais tranquilidade quando eu faço tradução. Porque eu me afastei de uma visão que, repito, me parece, talvez fosse pertinente chamar de positivista. Assim, como se diz, aqui temos a última palavra. Esta é a tradução do livro, né? Eu passei a não considerar isso como viável, entende? O que é muito confortável, porque gera uma certa tranquilidade. Uma tranquilidade que é a seguinte: como eu falei, eu li um livro, eu vou comentar para você o livro. Estou fazendo uma tradução e já estou... alguma coisa nessa tentativa de transmitir o livro vai ser perdida. E eu acho que significa que aquela sensação que eu tenho quando traduzo um livro para o outro, que perdi alguma coisa, já não gera intranquilidade, porque essa perda de material, de informação, não é nada estranho a todas as experiências da nossa vida. Se eu simplesmente estou aqui falando para vocês agora, eu já estou perdendo coisas, porque eu estou querendo dizer uma coisa, estou tentando traduzir uma ideia, uma experiência, e não estou conseguindo rigorosamente isso. E mesmo que você entenda o que eu fale e vá daqui a meia hora comunicar para alguém, algo vai ser modificado. E não há nada de alarmante, desesperador nisso. Essa é a nossa condição, é a nossa maneira de viver. E não é necessariamente ruim que seja assim. Esse tipo de reflexão, que não tem muito de técnico, né? Não tem, assim, não se atém ao aspecto técnico da tradução, que existe e é extremamente importante. No entanto, me ajudou a muita coisa. Me ajudou, inclusive, a fazer traduções prestando atenção a outros aspectos. Eu vou encerrar minha exposição aqui só comentando algumas coisas. Eu tive a oportunidade de traduzir livros contemporâneos e livros com um intervalo de tempo histórico de tempo cronológico muito grande. Eu traduzi livros escritos há 150 anos e tudo mais. Mais que isso, como eu traduzi livros escritos na Rússia há 140, 150 anos. Qual é a importância? A importância é que se tratava não só de um tempo cronológico remoto, mas de uma cultura também afastada. Como assim cultura? São pressupostos. Os pressupostos da maneira de perceber a vida eram diferentes. As circunstâncias históricas em que os livros foram escritos, esses livros que eu traduzi do russo, eram também relevantes para os livros. Vou exemplificar concretamente. Eu comecei a traduzir, a ter contato com esses livros russos, tendo uma visão de literatura. Isto é obra literária, obra de arte e tal, como se o Tolstói fosse um Flaubert, digamos assim. Tá? Em pouquíssimo tempo, eu constatei que isso era inviável novamente. Por quê? Porque a condição daquele país, naquele momento, era completamente distinta. Aquele escritor estava fazendo romances que eram formas importadas de outro país. E que esses países não tinham uma relação simétrica. Assim, os países da Europa, os países ricos da Europa, eram vistos pela sociedade russa, pela elite russa, enfim, como os modelos avançados. A elite russa via o seu próprio país como um país atrasado. Okay? Isso é muito importante para a tradução. Vejam só. Quando eu comecei a traduzir o Tolstói, eu comecei a reparar que havia traços linguísticos, traços de linguagem, que não se coadunavam com os nossos conceitos de bom gosto.
nossos conceitos de bela arte, de belas artes, né? Nem os nossos, nem da época em que ele escreveu. E constatei também que traduções desses livros apagavam esses traços. E comecei a ficar preocupado, assim, mas eu vou manter, eu vou retirar, como usou, se eles apagaram esses tradutores, deve haver algum motivo. Comecei a ter essa questão, ficar em torno disso. Vejam só, exemplos. O escritor, por exemplo, Tolstói, repetia constantemente palavras, mas repetia de forma insistente. Não qualquer palavra. Por exemplo, no Anna Karenina, tem lá 3 páginas em que ele repete umas 30 vezes, assim, em 3 páginas, uma palavra strashny, esse radical, que significa terrível. Tá? É um momento em que o personagem está com extrema dificuldade e tal. Eu achei que não é possível que essa repetição seja um negócio, assim, um descuido. E havia outras situações em que se repetiam as palavras. E as traduções que eu tive a oportunidade de consultar não preservavam isso. Eu observei também que o autor utilizava um recurso que nós chamamos de paralelismo, que é assim, quanto mais isso, aquilo, tanto menos, pororó, pororó. Por um lado, vai para lá, por outro lado, pororó. Tudo bem, nós sabemos que isso é bom, né? Que isso é um fator de coesão do texto. Nós aprendemos que na redação isso é legal. Só que o Tolstói usa, assim, 10 paralelismos em um parágrafo. Entendeu? E as traduções suprimem isso. Por que ele usa? Onde é que está a questão? Por que ele... Eu comecei a interpretar isso como assim, se eu me ativesse ao aspecto linguístico estrito, eu não chegaria a lugar nenhum. Era preciso desenvolver uma visão crítica de como aquele livro foi escrito, do que ele significava, para entender qual a função daquelas preocupações de linguagem. Percebe? Então, a tradução, num caso, pelo menos, dessa ordem, supõe que a gente se ponha numa perspectiva crítica, que a gente não aceite, assim, como líquido e certo, a tradição crítica que se acumulou sobre aquele livro, sobre aquele autor. Eu comecei a ver o Tolstói de uma maneira incompatível com o que eu encontrava nas enciclopédias, enfim, nos manuais e tal. Eu passei a ver, por exemplo, essa questão dos paralelismos que eu falei. 10 paralelismos em um parágrafo, 2 parágrafos. O que é isso? Eu cheguei à seguinte imagem. Assim, imagine um índio. Se você der 10 gravatas para um índio de presente, aí você diz, bacana, o cara vai usar gravata, uma de cada vez. Não, ele vai pôr as 10 ao mesmo tempo, no pescoço. E por quê? Se você der para um cigano, você dá 10 relógios, ele vai pôr todos no braço. Não é? Por que um índio? Por que um cigano? Porque são povos pré-modernos, pré-capitalistas. São povos que se desprendem da tradição a que estamos ligados. Eles se colocam em pressupostos culturais diferentes. Se ele, assim, o Tolstói apanha um recurso retórico, e em vez de usá-lo civilizadamente, ele usa selvagemmente. Porque todo aquele arcabouço do livro e o conteúdo dele tem um conteúdo crítico, questionador a respeito da superioridade de uma cultura que foi trazida para o seu país a toque de caixa e imposta de forma traumática, que aconteceu no século XVIII, XIX na Rússia. Então, eu acho que o tradutor, às vezes, num caso dessa ordem que eu falo, tem que procurar desenvolver, então, uma visão crítica, assim, abrangente, que envolva a história,
envolva um questionamento das relações entre os povos, e que, sobretudo, põe em questão a própria função da literatura mesmo, no caso de uma tradução literária, da função da literatura em diferentes situações, em diferentes tempos históricos. Tá bom? Então, eu acho que eu vou encerrar aqui, para que o pessoal possa debater. Muito obrigado. Eu vou abrir para o debate e eu vou começar com uma perguntinha assim, para o nosso Rubens Figueiredo, sobre a questão da retradução, porque temos na plateia alguém que faz pesquisa sobre retradução, né? E os dois convidados fizeram retraduções, ou seja, traduções que já existiam no mercado e que, por um motivo qualquer, eles foram convidados a retraduzir aquela obra, né? No seu caso, obras de Tolstói, não é isso, Rubens? E no caso do Caetano foi Joyce, Ulisses de Joyce. Então, como vocês encaram essa questão da retradução? Por que essa necessidade periódica de se republicar uma nova tradução de algo que já foi difundido no mercado, etc. Eu sei que isso é uma discussão bastante instigante, né? Mas é uma característica desse trabalho do tradutor. Parece que nunca há algo que seja definitivo, né? Aquilo que se faz tem um determinado momento em que ele é aceito por aquele grupo social, aquele trabalho tem uma repercussão, mas passados alguns anos parece que se cria um vácuo ali em torno daquela maneira de ver aquele texto e se cria uma necessidade de uma retradução. Não sei o que vocês acham desse assunto. Bem, eu acho que essa questão de fazer traduções de livros já traduzidos é muito simples. Por isso em questão, supõe o seguinte, supõe que seria possível ter uma tradução definitiva. Chegamos a uma tradução definitiva e agora ponto final, como se este fosse o equivalente ao original, no qual ninguém mexe, né? Não temos a tradução definitiva. Ora, então, essa ideia é que me parece impossível. E é impossível porque a gente não tem a última palavra sobre nada, muito menos sobre um livro, uma obra literária, que é feito, em princípio, para questionar as coisas. É feito para apresentar questões novas em épocas novas. Há uma espécie de dinamismo assim, embutido numa obra de literatura que se manifesta com muita clareza exatamente no desdobrar do tempo da história. Veja, às vezes as pessoas falam, isso é uma coisa eterna. Não é eterno. Essas obras literárias que nós temos como universais, eternas, não são nem universais nem eternas, a meu ver. Elas apenas vivem em função da história. Se elas vivem, é porque a história, de alguma maneira, preservou condições, circunstâncias, questões, problemas, vivências que estão contidas naquela obra de alguma forma. Quando isso acabar, elas não vão existir mais. Entende? Não são estrelas, ou luas, ou sol, não é isso. São criações humanas, entende? Então, por isso também diz respeito à tradução. Uma tradução de um livro contém não só aquilo que o livro compreende, né, mas também aquilo que o momento em que o tradutor fez, a época em que o tradutor trabalhou, sugere, induz ou contém. Tá?
a tradução traz a marca da época que o tradutor fez, assim como o original traz a marca da época em que o livro foi escrito. Vejam, calhou de eu escrever um livro de contos em 1994. E em 2002, quer dizer, 14 anos depois, eu escrevi esse livro de novo. Né? Eu achei que valia a pena escrever, achei que valia mudar. Né? Mas qual é o pressuposto disso? Meu pressuposto é que aquele livro pode ser mudado, ele não tem uma forma definitiva, ele tem aquela forma naquele momento. Depois eu mudei, fiz outro livro. Quer dizer, é o mesmo livro reescrito. E não há porquê de uma coisa ser sempre a mesma. Né? Nós atribuímos a um livro esse poder de estabilidade, de permanência. É uma arbitrariedade nossa, é uma aspiração nossa de permanência. Tudo bem, mas não é viável, não é real. Isso vai gerar uma angústia, assim, em algum momento. No caso da tradução também. Não há por que supor, então, que uma tradução tenha a última palavra. A tradução traz marcas da época em que foi feita e ela corresponde a novas exigências e aspirações de novos momentos. Né? Para terminar essa resposta, eu acho que é uma vantagem na tradução curiosa, que é a seguinte. Imaginem um texto muito antigo. Imaginem que qualquer um de nós aqui vai ler o Eça de Queiroz. Camilo Castelo Branco. Português é excelente, mas como é difícil ler? Que vocabulário é aquele? Então, se alguém for traduzir esses caras para o inglês, vai ficar muito mais fácil ler. Quer dizer, mais fácil no sentido mais próximo. Né? Então o livro ganha. Ele ganha atualidade para um leitor inglês, ele ganha força para um leitor de língua inglesa. Na mesma proporção que ele está perdendo para um de língua portuguesa. É o caso, eu creio, do Shakespeare. Eu já falei com ingleses de nível universitário que dizem que não leem Shakespeare porque não entendem. Não entendem, entendeu? Agora, eu, que não sou nada, qualquer um de nós, pega uma tradução portuguesa e entende. Então, nós temos uma coisa que eles estão perdendo. Tolstói. O cônsul da Rússia no Brasil, aqui, me falou, é muito difícil aquele trecho, não sei o quê. Lá na Rússia a gente tem dificuldade em ler o final do Guerra de Paz, né? Por questões linguísticas, porque a língua envelhece. A língua envelhece, a língua morre. Não adianta. E a tradução dá uma espécie de vida nova a um livro cuja língua original está morrendo. O original está morrendo. Por quê? Bom, eu vou encerrar aqui. Obrigado a vocês. Não, sacanagem. Eu tinha até coisa. Eu pensei que eu tinha coisas legais para falar, mas ele falou todas as coisas, então. Eu vou acrescentar 2 ilustrações só, porque as opiniões dele, a partir de agora, passaram a ser as minhas. Então, no futuro, eu vou dizer essas coisas como se eu tivesse pensado. Se vocês... Achei ideal. Eu posso traduzir. Eu posso dizer, inclusive, que é um negócio meta, pós-moderno. Plágio descarado mesmo. Então, eu só queria acrescentar 2 ilustrações, porque, de fato, conceitualmente, ele disse tudo que tem a ser dito. Inclusive esse lado da paradoxal vantagem da não originalidade. Isso é uma coisa extremamente interessante. Eu tenho uma formação original de músico. E eu tenho, como todo mundo que tem uma formação original de música, eu tenho a convicção de que a música é superior a qualquer arte. E acho que uma das razões para a superioridade da música séria sobre qualquer arte é o fato de que a música não tem original. A música só tem cópias. Se você pensa, por exemplo, você gosta lá da Sonata 26 do Beethoven para piano. Cadê o original da Sonata 26? Ele não existe. O manuscrito não tem valor nenhum. O manuscrito é um conjunto de instruções para que a pessoa realize aquela obra. Aí você gosta da execução do... Eu gosto muito da execução do Paul Lewis, um pianista inglês. Acho lindo. Ouço há meses ininterruptamente. Daqui a 5 anos vai aparecer alguém e vai fazer outra gravação. Ele vai superar a execução do Lewis? Não necessariamente. Mas ele vai me dar uma coisa nova. Ele vai me dar uma nova forma de chegar àquela obra. E aquela obra está sendo gravada, está sendo tocada, está sendo interpretada. E a palavra intérprete é legal porque serve para os 2 mundos, né? Para tradutores e para pianistas, por exemplo, há séculos. E ela continua viva por isso.
porque o original não é relevante. O que é relevante é a ocasião em que aquela obra passa a existir na frente de um público. Uma tradução, nesse sentido, é uma oportunidade privilegiada de fazer exatamente a mesma coisa. Nem todo mundo lê partitura. Então, o que eu vou fazer, eu como pianista, eu não sou pianista, eu como pianista, é dar a esse público que não tem possibilidade de acesso ao Beethoven a chance de ouvir aquela sonata. O tradutor faz exatamente isso. Eu não leio russo. Eu jamais conseguiria ler Guerra e Paz. Mas aí vem um tradutor de russo, interpreta aquilo para mim, faz o texto vivo de novo e me dá a chance desse acesso. E eu tenho, sim, uma chance privilegiada de acesso ao Tolstói em 2013, graças ao trabalho do tradutor de russo. Enquanto que o russo original está condenado a ler o original. É um negócio paradoxal, mas é extremamente interessante. Ele está condenado a ler o original. Ele não tem essa possibilidade. Retrato de Dorian Gray, né? Ele convive com o retrato que está apodrecendo e a gente está vendo as coisas permanentemente novas, né? E eu só queria acrescentar uma outra ilustração que é você falou, né, que a gente foi contactado por editoras por razões várias, tal. Não sei qual foi o teu caso com o Tolstói. No meu caso, ninguém me pediu para traduzir o Joyce. Eu fiz por um projeto, uma vontade pessoal. Daí eu cheguei para a editora, enchi o saco deles. Houve o problema ainda, né, que enquanto eu fazia, a professora Bernardina Pinheiro lançou a versão dela. Depois eu entrei em contato com ela, eu gosto muito dela, inclusive. Naquela ocasião eu tinha altos planos de conhecer o Castelo de Caras e entrar na Dança dos Famosos. Pensei, não, vou lançar nova tradução do Ulisses, vou conhecer o Faustão e tal. Aí ela lançou a dela, eu passei uma semana em posição fetal em casa, babando. Daí me convenci de que seria outro esquema. Enchi muito saco da editora, graças a Deus encontrei gente muito interessada lá em fazer esse projeto e fiz. E esse é um outro elemento legal, é o imponderável da tradução. A tradução existe, a nova tradução existe por necessidade de mercado, a nova tradução existe por necessidade de reatualização de um texto, e a nova tradução às vezes existe porque um louco sentiu vontade de fazer. Às vezes a gente tem boas traduções, a tradução mais recente do Quixote, por exemplo, uma das traduções recentes da Divina Comédia, surgiram de uma veleidade pessoal, de um projeto de alguém que pensou, eu preciso traduzir esse livro. Eu tenho algo a fazer com esse livro, por este livro. E essa pessoa produziu, alguém conseguiu, naquele momento, publicar, e esse é um elemento para sempre imponderável. A não ser no caso do Ulisses e do Tolstói, que agora tem traduções definitivas, todos os outros livros, em algum outro momento, serão retraduzidos por pessoas que tiverem essa chama interior, né? Mas esses casos não, né? Aí fica assim. Bom, quem gostaria de fazer perguntas, por favor? Passa para lá. Oi, passa lá, Diego. Bem, a minha pergunta é, no caso de um escritor que é tradutor também, às vezes quando eu estou lendo uma coisa original em português, eu penso como seria aquilo traduzido para o inglês ou para outra língua. Por exemplo, um título que se chama Saudade. Como que vai traduzir se aquilo for muito importante para... Saudade é uma palavra, né, enigmática e clássica de problema de tradução. Mas, assim, se quando você está escrevendo, às vezes você pensa nisso, de como seria traduzido em outra língua, ou então, porque às vezes é bom manter alguma coisa da identidade cultural da sua própria língua, para que os outros vejam que aquilo foi escrito em português mesmo, ou se não, nem se importa com isso. Como que fica essa questão? Olha... Quando a gente está escrevendo um livro da nossa cabeça, são tantas preocupações, tantos grilos, em que realmente acrescentar mais esse seria uma espécie de masoquismo necessário. Se eu começar a escrever e pensar como é que isso vai ser traduzido... Talvez o Dan Brown pense isso. Eu não sei. Eu acho que existe uma questão aí, sim, mas de um ângulo totalmente diferente, que é o seguinte. Eu acho que hoje em dia, de uns 15, 20 anos para cá, passou a existir, em língua inglesa, uma produção de livros que são feitos para serem traduzidos.
são feitos para serem traduzidos porque o livro se tornou uma fonte de capital assim, relevante para a Inglaterra, especialmente Estados Unidos e a Inglaterra. Então eles passam a escrever um negócio já pensando na viabilidade daquilo ser traduzido e consumido por um público internacional. Não é o caso desta escritora que ele apresentou, obviamente, não é esse o caso. Mas eu como traduzi dezenas e dezenas de livros, muitas porcarias, eles escrevem exatamente igual. É uma máquina. Não tem traços de estilo diferenciados. Não existe, são raríssimos os casos. Isso é assim, vem da fonte, é como se fosse uma fábrica, entende? Então, na verdade, aí não sou eu que escrevo em português pensando em ser traduzido, mas os caras escrevem em inglês sabendo que vão ser traduzidos, já tem na cabeça a cifra dos dólares que vão ganhar, entendeu? E isso vai deixar marcas no texto. Infelizmente, isso aí eu acho que é verdade. Não, sim, mas eu nem pensei no sentido de querer que seja perfeitamente traduzido, mas justamente o contrário, de ser complicado mesmo, de você colocar a identidade da língua. Essa é a segunda parte da sua pergunta, né? Colocar a identidade. Isso aí bom. Mas ela está ligada à primeira, né? Se eu digo assim, eu quero pôr a marca da minha língua, quando diz, quero ver alguém traduzir isso. Né? Isto aqui é intraduzível. Né? Também não é o caso de pensar nisso. Quando a gente está escrevendo, você tem uma coisa para dizer. Pelo menos eu acredito, assim, você escreveu uma coisa, está escrevendo, é porque você tem uma coisa a dizer. Você tem uma questão a formular. Né? Tem um escritor russo, o Chekhov, que apresentou, a meu ver, a melhor formulação que eu encontrei até hoje, que é a seguinte: você escreve um conto, no caso dele, ele era contista eminente, não é para apresentar uma solução, mas para formular bem o problema. Então, quando a gente está escrevendo, a gente está às voltas com o problema e quer formular aquele problema, equacionar o problema, não dar resposta. Né? E isso que dá assim, o dinamismo interno de um texto é que ele contém um problema e que esse problema continua vibrando ali dentro, entendeu? Então, não cabe aí pensar nas marcas linguísticas próprias, peculiares a um país. Eu acho que isso é um pouco secundário, no fundo, entende? Eu acho que isso virá a partir de um trabalho prévio. Se você tem uma perspectiva bem amadurecida, enfim, um questionamento bem formulado sobre as condições em que você está trabalhando e aquilo que você está dizendo, vão surgir algumas coisas. Agora, veja só, eu mencionei o Chekhov, olha que curioso. O Chekhov, um dia, em 1903, recebeu uma carta dos franceses dizendo assim: nós queremos traduzir os seus contos aqui. O que você acha? Você autoriza? Aí ele disse: olha, tudo bem, vocês querem traduzir? Podem fazer. Mas eu acho uma bobagem. Eu não sei o que um francês, um europeu vai ver nos meus contos. Eu escrevi para os russos. Você entendeu? Então, ele escreveu para os russos. Ele estava falando da sua sociedade. Ele nem achava concebível que aquilo fosse lido por outros. Mas foi. E muito bem lido. E continua a ser, 100 anos depois, entende? Então, permita-me citar um outro russo para completar isso. O Tolstói dizia, a frase, todo mundo cita, eu nunca li isso escrito em lugar nenhum, mas todo mundo cita, você quer ser universal, escreva sobre a sua aldeia, não é? Eu nunca li, também ele deve ter falado com alguém. Mas seja como for, faz todo sentido, porque corresponde a essa resposta do Chekhov. Eu escrevi para os russos. Por isso ele vai ser lido pelos europeus e é lido por nós, entende? Então, as marcas de identidade nacional, de linguagem,
serão tanto mais relevantes quanto menos você pensar nisso, quanto você mais pensar nos problemas de que você está falando. Elas virão em consequência de algo mais abrangente. Bom, desculpa. Não, eu não tenho nada a dizer. Eu não escrevo nada, não. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Passa o microfone. Minha pergunta é para o Caetano e é quanto ao título do Infinite Jest, que ano passado eu acompanhei o seu blog e a última vez que eu vi seria Em Fim da Graça. Eu queria saber se mudou, porque estava Em Fim da Graça, mas pode mudar, eu não sei. A última vez que eu vi também seria Em Fim da Graça. Mas a gente estava conversando sobre isso no almoço, né? A Sofia trabalhou no mercado editorial, a Sofia foi minha chefe no mercado editorial, minha contratante. A gente estava conversando sobre isso e eu acho que eu até escrevi isso no blog, né? A decisão final sobre o título de qualquer romance, de qualquer livro que eu traduzo, não é minha. E eu acho que ela não deve ser minha. Os editores têm mais empenho, têm mais coisa a perder. Eles, em geral, sabem melhor do que eu o que é que vai aparecer bem na estante, o que é que vai chamar atenção, o que é que vai ser adequado para aquele momento ou não. Eu posso discordar, eu tenho aqui minha lista. Na verdade, eu traduzi quase 30 livros. E até onde eu lembro, eu emplaquei 3 títulos. O índice é baixo, é bem baixo. Eu tenho minhas discordâncias, tenho coisas horríveis, que eu acho horríveis, mas assim, o dono da editora quis, o que eu posso fazer? Ou o editor mudou, às vezes para bem. O primeiro livro que eu traduzi para Companhia das Letras teve o título mudado. Eu nunca teria pensado naquilo, ficou muito melhor do que eu poderia pensar. A decisão final sobre o título não é minha. No caso de Infinite Jest, tem esse problema da citação, tem o problema de que o título é recorrente dentro do livro, né? Como eu falei em alguns textos do blog. É um problema complicado. A única coisa que eu disse para eles até agora foi: vamos prestar atenção, porque se o título for mudado, várias coisas dentro do livro têm que ser mudadas consoantemente, né? Porque elas dependem, o título é recitado várias vezes. Portanto, a tua pergunta é: a última vez que eu vi era Em Fim da Graça, para mim também. Eu ainda prefiro Em Fim da Graça. Eu acho que a palavra graça tem que ficar. Eu acho que Infinda sonoramente resolve bem o problema do graça infinita, do infinita graça. Mas o editor, desde o começo, o André Conte, o editor responsável pelo projeto, desde o começo não gosta da palavra graça. Eu sei que ele vai querer mudar. Só que, por enquanto, ele não tem nada melhor. Por enquanto, a gente, segundo ele, o último e-mail que ele me mandou é discussão sobre o título Status Denial. Não estou pensando no assunto. Então, por enquanto, a gente está em denial total. Mas daqui a uns meses a gente tem que ter uma resposta. Então, para ela primeiro. Não, ladies first. Ainda mais ladies de primeira fila. Você como é que diz ladies first em russo? Não. Boa noite. Quando eu comecei a entrar em contato com tradução, como eu gosto muito de poesia, eu comecei a perceber a tradução com um olhar dos poetas. E aí eu fui percebendo a tradução como uma nova criação, o tradutor como um criador, o tradutor como também um artista, né? E eu queria saber de vocês, qual é a experiência que vocês têm, se vocês têm experiência com poesia, com tradução de poesias, e qual que é o olhar, ou até de prosa poética, ou não sei. Eu vou falar antes, que se ele falar antes, ele diz as coisas legais e dele não... Esse tipo de problema? É um problema de poesia, Tem várias questões aí, né? Primeiro, a coisa do tradutor-criador. Primeiro, que fique claro que não tem nada de hubrístico, no sentido grego do termo, nisso, não é? Eu me acho o máximo, eu sou um criador. Tem criador bom, criador ruim. Eu acho que sim. Qualquer tradutor responsável
com ênfase no responsável, e eu penso em responsável no sentido bakhtiniano do termo. Eu assumo o meu discurso, eu assino embaixo do que eu disse, do que eu fiz. Qualquer tradutor responsável de literatura precisa se considerar um criador de literatura, senão ele vai estar assassinando livros. Eu preciso escrever um romance, eu preciso escrever um conto, eu preciso escrever um soneto. Eu não posso escrever um sucedâneo de segunda ordem, eu não posso escrever um meio de acesso, uma nota, uma glosa. O meu texto tem que se manter de pé. Ele tem que ser um romance, tem que ser um conto, tem que ser um poema. Então, primeira coisa, quanto a isso, eu diria sim, categoricamente. A questão, no entanto, eu volto à minha metáfora do pianista, né? É que o Horowitz é um artista criador. Só que ele é um artista criador que está trabalhando dependentemente de um outro artista criador que lhe forneceu o material com que ele trabalha. Beethoven é uma coisa, o Horowitz é outra. O bom tradutor literário precisa ter uma assinatura, ele precisa ter uma qualidade própria. Um bom tradutor literário vira uma grife, precisa virar uma grife, é bom que vire. Mas, é necessário dizer, pós-modernismos, desconstruções à parte, é um indivíduo que trabalha cronológica, hierárquica e editorialmente, no nosso caso, num segundo momento, numa posição posterior a de um artista que lhe forneceu o material com que ele trabalha. Graças a Deus. Né? No meu caso, que não sei escrever livros, eu gosto de dizer que eu não sei escrever livros, então eu escrevo o livro dos outros. Eles me dão o livro, eu escrevo de novo. É isso que eu faço da vida. Eu sou razoavelmente rápido para fazer isso, eu acho bom. Então, quanto à coisa da criação, eu acho que sim, categoricamente. Uma coisa interessante, ele já começou a dizer a coisa mais legal antes de eu falar. Essa coisa da poesia e da prosa, existe uma certa mística em torno da tradução de poesia. Eu já publiquei tradução de poesia, metrificada, rimada ou não, poesia livre, poesia moderna, poesia antiga, do inglês e do romeno, pelo menos. Então, eu não estou dizendo com isso que estou falando mal de tradução de poesia porque eu não faço. Não, eu já fiz tradução de poesia, já fiz tradução de prosa. E tem de tudo. É um contínuo muito mais unido do que as pessoas pensam. Existem poetas que são muito mais tranquilos de traduzir do que meia página de certa prosa. Pelas mesmas razões. Aqui a gente está falando exatamente da maldita, do meu ponto de vista, função poética do Jacobson. A linguagem, o código pensando no código, o código voltado sobre si próprio. Isso é prosa, não é nada de poesia no sentido normal do termo. Mas as preocupações são estritamente da ordem do poético. A responsabilidade bakhtiniana para o tradutor é exatamente do nível do poético. Meu filho, assuma o que você tem que fazer, não fuja, não contorne, não escape. Você tem que fazer isso. Então, eu acho que existe um certo exagero em torno da dificuldade da tradução de poesia. Num certo sentido, inclusive, costuma ser mais fácil traduzir poesia do que traduzir prosa. O sentido é bem pontual, mas é bem interessante. É muito mais fácil traduzir poesia tendo um conhecimento parcial da língua-fonte do que traduzir prosa. O Zé Paulo Paes traduzia grego, estoniano e lituano, e não necessariamente ele tinha qualquer grande familiaridade com os irmãos Campos e etc. Você, com conhecimento instrumental de uma língua e com bons anotadores, você traduz um soneto. Inclusive porque a tradução de poesia rigorosamente metrificada, etc., te dá de saída uma carta branca que pode ser difícil. Pode fazer hipérbatos violentos, pode usar vocabulário raro, pode fazer o que você quiser. Prosa, às vezes, é o pior de dois mundos. Eu tenho que fazer tudo isso e eu tenho que soar simples. Eu tenho que soar direto. O pior de todos os mundos, na verdade, para mim, é traduzir Emily Dickinson, porque é exatamente tudo isso. Faça poesia, conte sílaba, faça rima e soe como se fosse uma pessoa falando com uma criança no domingo. Aí você tem o pior dos mundos possíveis. Pelo elemento prosaico, inclusive, que existe na poesia dela. Então é um contínuo que eu acho bem mais complicado. A poesia tem toda uma tradição de ser um laboratório preferencial, né? Quando a gente começa a traduzir por conta própria, você não vai começar por conta própria traduzindo Guerra e Paz. Você traduz lá um sonetinho aqui, uma odezinha ali, que é curto, dá para trabalhar e tal. Mas não por isso ela tenha qualquer situação de especial, eu acho. Para mim, pelo menos. Não sei se respondi a pergunta. Agora vai, meu amigo. Eu acho que traduzir o poema é tão difícil quanto escrever um poema. Né? Nesse sentido, a sua pergunta faz sentido, porque perguntou se o tradutor é uma espécie de criador também. Né? Então ele enfrenta problemas que não são menores do que o cara que escreveu aquilo. Agora, e ele tem que talvez seja bom ressaltar uma coisa assim. Nós temos a ideia de que o tradutor escrito, né, de língua escrita, tem que ter um conhecimento
fantástico da língua fonte. E, na verdade, o que pesa é o conhecimento da língua alvo, a língua de saída, né? Aí é que está a questão, porque aquilo é que vai determinar a maior parte do seu resultado, não é? De modo que por isso que o Galindo lembrou com muita propriedade as traduções de poemas do Paulo Paes ou do Haroldo de Campos, que nem sempre conheciam a língua da qual eles partiam, mas com informações bem formuladas, eles conseguiam produzir excepcionais resultados, entende? Então, novamente, o que a gente tem aqui é essa noção de que a tradução é uma instância assim, muito flexível, muito dinâmica, e que a gente não deve criar muitas expectativas, novamente, desculpe usar, assim, positivista, né, a respeito disso. Tá? Então, é isso, acho que... Notinha de rodapé. Num certo sentido, inclusive, uma coisa que eu falei antes, né? É babaca dizer isso talvez, mas traduzir um poema é tão difícil quanto escrever um poema. Num certo sentido, é mais difícil do que escrever um poema. Porque, como eu falei, o poeta inventou as suas próprias dificuldades. Se ele escreveu um verso e achou legal, o único problema dele agora é pensar numa rima para aquele verso que surgiu espontaneamente ou pela semântica. O tradutor, coitadinho, não tem que escolher nada. Ah, não, infelizmente sol ficava melhor que leite aqui. Mas não, o cara disse leite. Agora você tem que achar alguma coisa que funcione com leite. A semântica está pronta, a forma está escolhida, as questões formais foram... Outra pessoa... É como jogar um jogo cujas regras foram postas antes, em oposição a jogar um jogo que está sendo desenvolvido enquanto você joga. O tradutor trabalha com uma cerca muito mais estreita, porque as regras já vieram prontas. O texto original já te disse o que você tem que fazer. Te jogou o problema. Por isso que nada. É basicamente isso que eu queria dizer. Só notinha de rodapé o que a gente estava falando. Por isso que nada. Por isso que... Queria perguntar para o Galindo qual a relação dele com o texto, a tradução que o Oás faz Ulisses do Joyce, né? Que aparentemente parecia ser uma tradução, né, que é determinada, né? Que não ia, que nenhuma outra ia superar nesse sentido, né? Não sei não. E Rubens, eu queria saber o que ele acha das traduções brasileiras feitas antes dele, de Dostoiévski e de Tolstói. Enfim, assim, são duas perguntas nostálgicas, assim. Então, primeiro, rapidinho, você é novo. O pessoal mais velho lembra que a recepção original da tradução do Wise foi tudo menos unívoca. Na verdade, se você olha, curiosamente, a orelha, que foi escrita pelo Augusto de Campos, ela é um primor de análise do discurso, porque ele basicamente não gostou muito da tradução, mas ele não podia dizer que não tinha gostado, e daí ele levanta uns que sims e uns que nãos, assim, é um negócio muito estranho. A recepção foi bem complicada. O trabalho do Antônio Wise é, num certo sentido, monumental, até pelas circunstâncias em que ele foi feito, pelo momento em que ele foi feito. Ele trabalhou em condições que são inimagináveis para um tradutor dos dias de hoje, o tipo de aparato crítico que ele tinha, o tipo de prazo que ele teve, complicadíssima a situação. Mas é um trabalho que está longe, como qualquer trabalho, é um trabalho que está longe de ser inquestionável. E até como ele optou por certas soluções muito radicais, não necessariamente como invenção, mas como posturas muito radicais, ele talvez tenha deixado, sabe, um time de futebol que cobre demais um lado e deixa o outro lado todo aberto? Esse outro lado é a professora Bernardina. O trabalho dela existe exatamente no espaço que o Wise deixou, que é o quanto ele negligenciou a oralidade, o quanto ele negligenciou a fluência, o quanto ele negligenciou todo um lado mais sujo do Ulisses, prestando muita atenção em um lado erudito, inventivo, formal e etc. Por isso é que eu até já disse em outra ocasião, a minha situação ficou confortável, né? Porque eu tinha um texto todo para a direita, um texto todo para a esquerda, e eu tinha o meio de campo todo tranquilamente aberto, né? De um lado, uma versão que a própria professora Bernardina disse isso em entrevista, né? Pretendeu apresentar como uma versão popular do Ulisses, mais acessível, mais legível do Ulisses, e na outra ponta o texto do Wise radicalmente erudito, radicalmente cerrado, né? Denso. O próprio Wise ficava muito puto quando diziam isso, mas muita gente disse
que o texto português do Ulisses era mais difícil de ler do que o texto em inglês do Ulisses. Ele ficava alucinado quando eles diziam isso, com alguma razão. Mas eu consigo entender o que as pessoas estavam querendo dizer nessa ocasião. O Ulisses dele é muito mais plano no nível alto. Ele é muito mais elevado do que o Ulisses do Joyce, que é um livro muito mais variado em termos de discurso. Então, qual a minha postura? Total respeito pelos dois. Os dois, acima de tudo, foram extremamente coerentes. Eles montaram uma ideia do que deveria ser a sua tradução do Ulisses e eles foram extremamente consequentes nos seus projetos. O meu projeto é um pouco diferente do deles e, lógico que eu, pelo menos, acho que o meu é mais legal. Mas só eu que acho. Bom, uma última perguntinha. Não respondeu ainda. Não. Das traduções. Tradução. As outras traduções. Fala Não. Primeira coisa que eu devo conversar é que eu não conheço o conjunto das traduções que existiram, né? Que existem, enfim, estão aí em circulação. Mas eu posso falar, por exemplo, dos textos do João Gaspar Simões, que assinou traduções do Tolstói. E eu não conhecia o russo, ele deve ter partido de fontes que eu não consegui identificar, mas o texto dele é muito bom. Ele é português, né? E eu não sei se ele viveu no Brasil, eu não sei quais foram, assim, viveu, não sei. Tinha muitos portugueses escritores que vinham ao Brasil por causa do Salazar, meados do século XX. Talvez ele tivesse nesse... Porque essas traduções dele foram muito divulgadas aqui, mas foram lá também. E eu li essas traduções. Foi meu primeiro contato com o Tolstói foi na tradução do Gaspar Simões. Inclusive, eu li no ônibus, do Guerra e Paz. Indo para o trabalho, eu li todo o livro no ônibus. Era longe, era em Olaria, eu tinha que viajar. E eu acho que é um bom texto, entende? Agora, faltam uns pedaços aqui e ali. Eu pude verificar na minha última, faltam uns pedaços. E tem digamos, essa padronização do texto aos padrões das belas letras modernas ou europeias, entende? Isso não é irrelevante, mas não condeno o trabalho. Só digo assim, existe essa questão que pode ser trazida oferecida ao leitor também. Agora, nós temos, quanto ao Dostoiévski, o Paulo Bezerra traduziu o Crime e Castigo, está muito bom. Está um primor, eu acho, aquela ideia. É um livro muito difícil, que apresenta problemas de linguagem equivalentes a esse que eu apresentei sobre o Tolstói, porque o Dostoiévski me parece que é muito calcado em linguagem de teatro, né? Teatro popular, assim, teatro de melodrama e tal. Isso me parece que ele, de alguma forma, preservou assim, no livro. Eu achei que ficou bom, é um bom trabalho, sim. Tá. A última pergunta. Na verdade, é só um comentáriozinho sobre a primeira pergunta, sobre a questão de manter identidade da língua fonte, né, do original. E é interessante também a gente pensar nas questões mercadológicas que existem, né? Geralmente é um questionamento muito feito no senso comum sobre a tradução de títulos de filmes e livros. Que, na verdade, esses títulos eles são uma porta de entrada para a pessoa comprar ou não. Tudo uma questão mercadológica. Então, o filme First Days, que seria literalmente os 50 primeiros encontros, foi traduzido como se fosse a primeira vez. Então, é uma pergunta muito frequente no senso comum. Justamente por essa questão da funcionalidade, né? A intenção que eu tenho no público-alvo. Aí a minha pergunta é para o Caetano. Existe a teoria funcionalista de tradução que tem, a autora propõe o translation brief, que na verdade é uma contextualização feita anteriormente, em que o autor original do texto fala sobre o objetivo naquela obra, sobre o público-alvo. Aí eu queria saber se existiu essa contextualização prévia de Ellis Mehr, ou se isso foi feito a partir da sua leitura do texto original, você foi fazendo as suas próprias interpretações. Ou se isso foi enviado por e-mail, enfim, se existe planejamento, em relação ao público-alvo, aos objetivos, se tinha questões políticas envolvidas. Aí, pior que a última pergunta é cabeludo.
Isso até, uma parte da resposta toca até naquela pergunta sobre se o autor pensa na língua nativa ou não. O Cristóvão Teza, romancista lá de Curitiba, meu vizinho, gosta de dizer, meu vizinho mesmo de apartamento, gosta de dizer que a grande graça da linguagem literária é que ela é o único lugar em que o uso de linguagem é totalmente livre. O escritor, quando senta para escrever, pode fazer o que ele bem entender. Pior resultado é que ninguém vai ler, ou que ele não vai vender nada, ou ninguém vai querer publicar. Mas ele tem total liberdade de ação. Então, aquela pergunta, ele pensa nisso, projeta aquilo, normalmente isso vai dar merda, vai dar um livro menos interessante, eu imagino. Né? O autor tem que fazer o que ele quer fazer, né? o que ele tem a dizer. O que eu acho que complica um pouco a discussão do funcionalismo para a tradução literária. Eu acho que a ideia do funcionalismo, do projeto de tradução, etc., funciona muito bem para legendagem, para tradução técnica, para interpretação, precisa funcionar, e são questões que, mesmo que não sejam formalizadas nesses termos, sempre foram pensadas pelos profissionais, né? Sejam eles os tradutores ou os contratantes dos seus serviços. Para a literatura é muito complicado, porque a literatura, a prosa, pensando só na prosa que é o meu domínio mais normal, a prosa que se preze, em geral, não pretende coisas. Em geral, não tem público-alvo. Em geral, não tem perfil mercadológico. Quem tem isso é o Dan Brown, né? Quem tem isso é o Harry Potter. E tudo bem. Nesse caso, eu posso até imaginar que isso possa existir. Eu não tive a sorte ou o azar de trabalhar com esse tipo de literatura muito até hoje. O tipo de literatura que o Dostoiévski fazia, que o Tolstói fazia, que o Goncharov fazia, aliás, belíssimo livro, uma excelente tradução, o Oblomov, do Joyce, do Flaubert, é uma literatura que se joga no mundo para quem estiver disposto ou capacitado a pegar. E provavelmente pensar nela nesses termos mais mercadológicos seria provavelmente um fracasso. No entanto, isso não quer dizer que não haja certas agendas políticas, por vezes, por trás. O caso da Alice Smith é legal porque ela é homossexual militante. E, por exemplo, não nesse livro, mas num livro chamado The First Person, que eu traduzi um livro de contos, ela é sistemática em contar histórias de amor e não deixar nenhuma marca para você saber se são 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, ou um homem e uma melancia, ou o que quer que seja. Não tem nenhuma marca de gênero. Em inglês isso é molinho de fazer, tranquilo. Em português dá um trabalho da molesta. Você ficar pensando todos os adjetivos, tem que ser devidamente... Estou cansado. Não. Não estou muito bem. Qualquer coisa para tirar aquela marquinha do cansado. O dia foi muito puxado. Qualquer coisa do gênero. Você tem que revisar o texto inteiro, pente fino para tirar todas as marcas de gênero. É uma postura política. Não é um elemento estritamente... Talvez não seja um elemento estritamente literário. Para ela é uma postura política, que eu tentei respeitar muito criteriosamente por uma percepção minha. Não foi ela que me disse isso. Eu percebi que os textos faziam isso e eu achei que devia fazer. Agora, o caso de correspondência com o autor, que foi a última coisa que você perguntou, eu tenho 2 coisas a dizer. Primeiro, é um tiro que sai pela culatra com uma facilidade enorme. Tem autores que são extremamente antipáticos e muito pouco colaborativos. Tem autores que mais atrapalham do que ajudam. Tem autores que não respondem. Tem todo tipo de coisa. Então, primeira ressalva. E segunda ressalva, frequentemente é o sinal do momento de desespero. Assim, quando eu escrevi para a autora perguntando o que eu fazia com o título do livro dela, eu estava me sentindo o último dos mortais incapazes. E a resposta dela só piorou a minha vida, obviamente, porque a coitada não tem nada que pensar nisso. A coitada não tem que prever os meus problemas de tradução. Então... eu não vou perguntar para ela o que você quer com esse título, o que você pretende com esse título. Eu fiz o possível para dizer o que você quer que eu resgate, isso ou aquilo. Porque não é esse o jogo, né? O jogo da literatura não é esse, né? É aquela história do mágico, né? Que faz o truque e diz para você não queira saber como é que se faz porque vai perder a graça. E você não acredita, porque depois que te conta, você... A literatura é um pouco assim, eu não quero saber o que ela pretende, eu não quero saber o que ela quer que eu faça. O meu trabalho é esse, e o trabalho do leitor é esse. Então, a discussão toda do funcionalismo, que é muito usado, né, inclusive na tradução literária, é muito discutido na tradução literária, eu acho que fica um pouco maculada por essa questão de que a literatura não é funcional, né? Então, como é que eu vou fazer, como dizia o outro curitibano, né, como dizia o Leminski, a literatura é um inutensílio, né? O que eu faço agora? Vou tratar isso como um artigo comercial? Eu vou chegar no mundo do Dan Brown. Para esse mundo pode funcionar. Para o mundo do Joyce, definitivamente não funciona.
Não? Não. Não tem, não. Tá legal. Então, beleza. Então, nós poderíamos continuar falando até meia-noite e tal, mas por conta dos outros compromissos que o Congresso comporta, nós vamos encerrar agradecendo a presença dos dois, a participação, o empenho, tudo de bom que nós vivemos nesta noite e tarde. Bom? Obrigado.